Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 27 de junho de 2019. Corte no orçamento de universidade será julgado no STF. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar sobre o bloqueio de 30% das despesas de custeio das universidades federais, e submeteu o processo para julgamento do plenário da Corte. A decisão, que ocorre após o PDT entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade AD contra o corte anunciado, tem o intuito de dar tramitação mais rápida ao assunto. O envio do processo ao plenário do STF significa que Celso de Mello, relator do processo, não analisará o pedido de liminar apresentado pelo partido. O partido pedia, na ação, que fossem suspensos os efeitos do decreto que determinou o congelamento de verbas até o julgamento da ação. A decisão determina que o plenário analise diretamente o mérito do bloqueio, sem passar pelo pedido de liminar. Não há data para julgamento da ação. Celso de Mello precisará terminar seu voto para que o assunto seja apresentado para análise dos outros ministros, o que não tem prazo para ocorrer. Polêmica: o bloqueio de 30% no orçamento de universidades e institutos federais foi anunciado pelo Ministério da Educação MEC um dia após o ministro Abraham Weintraub ter dito ao Estado que instituições de ensino seriam penalizadas com corte de verbas por balbúrdia. A pasta esclareceu que o corte seria feito em todas as instituições federais, não só nas que tivessem casos considerados como bagunça. O PDT entrou com ação há uma semana, após o bloqueio ter sido confirmado em decreto publicado no Diário Oficial. No processo, o partido alega que o bloqueio fere artigos da Constituição que tratam do dever do Estado com a educação e da autonomia administrativa e de gestão financeira das universidades. O esclarecimento de Allan Kardec, que foi pedagogo e professor antes de se dedicar a codificar o Espiritismo sobre a educação, encontra-se no seu comentário à pergunta 685 do Livro dos Espíritos, onde esclarece sobre o limite do trabalho e o repouso: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas, esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. A educação intelectual forma o pensador. A educação filética ou dos sentimentos forma o filantropo. A educação moral forma o homem. A educação cívica forma o cidadão.
A educação espírita é a síntese de todas essas formas, que nela se reúnem como um feixe de forças integrando a criatura humana na plenitude da sua natureza. Os que se rebelam contra o patriotismo e o civismo, em razão das explorações que se fazem dessas palavras, revelam curta compreensão do problema. Fazem como os que abominam a medicina por causa dos maus médicos, e os que combatem a religião por causa dos maus religiosos. A formação do homem é complexa porque bastante complexa é a natureza humana. Por isso mesmo o estudo do espiritismo exige uma atitude arejada do interessado. O estudante deve encará-lo de mente aberta, livre de preconceitos e idiosincrasias. Sua chave é a lei de evolução, lei suprema que tudo dirige no universo. Como vimos acima, no campo da educação temos de encarar os fatos num encadeamento lógico. Sem isso não compreenderíamos as fases educacionais e sua correspondência com as fases da evolução espiritual do homem. Tudo se encadeia no universo, diz incessantemente o Livro dos Espíritos. À luz do Espiritismo, o ser humano reclama um novo tipo de ensino primário, secundário e superior. Os teóricos da filosofia espírita devem, pois, estruturar programas de ensino, como seu respectivo desenvolvimento, produzindo ao mesmo tempo uma bibliografia renovadora que demonstrará o gênio pedagógico do kardecismo. Lembre-se que a pedagogia oficial será sempre inadequada para oferecer um ensino baseado na concepção espírita do ser. Educar é transformar. O Livro dos Espíritos, toda a codificação kardeciana, visa a transformação do homem, é um trabalho de educação. O trabalho foi bem feito porque realizado por um pedagogo. Kardec foi aluno de Pestalozzi. Um pesquisador, sintetizou, passou as respostas dos espíritos com métodos especiais e fez um trabalho excelente. Os livros são de fácil entendimento, abordam assuntos difíceis com uma propriedade, através de diálogos objetivos. O sistema de perguntas e respostas esclarece o indivíduo, dando-lhe ainda material para meditar sobre os assuntos abordados. Alguns espíritas dizem que os livros da codificação são complicados, não é verdade. Crianças conseguem entendê-los. O Espiritismo visa educar as massas para transformar a Terra em mundo de regeneração. Devemos estudar os livros, compreendê-los, divulgá-los e aplicá-los. As incompreensões de que o Espiritismo é alvo não decorrem de erros de Kardec, mas de condicionamentos errados nossos. Assim como não entendemos e não praticamos Jesus, não compreendemos e não praticamos a doutrina espírita. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.